Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui de Física no canal aqui Exatos Minutos. Galera, vamos fazer aqui uma revisão de alguns conteúdos a nível de Enem, tá certo? Então vem com a gente nessa aula que nós vamos conversar um pouquinho mais após a vinheta. Bem, galera, como nós mostramos aqui lá no início do nosso vídeo, vamos fazer aqui algumas resoluções aqui de exercícios que serão importantes aqui para o nosso estudo aqui de revisão para o Enem, tá certo? Bem, galera, já colocamos aqui para você aqui no exercício aqui do nosso aqui na nossa tela que mostra para você aqui ao lado. Ele mostra para você sobre a questão da lei de gravitação universal de Newton. Então, todo ano vem a parte de gravitação. Só lembrando que a parte de gravitação a gente revisa a parte de lá na parte da mecânica que vai estudar nada mais nada menos que o comportamento dos corpos celestes associado ao movimento e a dinâmica nesse caso dos corpos celestes. Tranquilo? Então vamos aqui à questão. Ele fala o seguinte, ó, a respeito da lei da gravitação universal, marca a alternativa verdadeira. Então, a alternativa correta. Letra A. Vamos só aqui, só um momento, ativar aqui a caneta. Vamos lá então. Então a letra A diz o seguinte, a equação da lei de gravitação universal de Newton prevê tanto uma força de atração como uma força de repulsão. Galera, é o seguinte, como a relação que nós vamos colocar daqui a pouco aqui a fórmula, requer um conceito legal sobre a interação entre massas. Então, isso é de natureza gravitacional. Então, como é de natureza gravitacional, nesse caso não vai ocorrer repulsão gravitacional. Só vai acontecer atração gravitacional. Então, vamos lá aqui na nossa tela. A gente mostrar para você aqui a equação para a gente poder entender legal o que Newton ele quis explicar. Então, essa é a fórmula. Ó. Então, força vai ser o Gzão vezes o Mzão vezes o Mzinho, isso aqui dividido pela distância elevado ao quadrado. Então, se você fazer aqui a configuração, onde você tem o Mzão e o Mzinho, ou seja, a interação entre massa, a interação gravitacional, ela vai trazer uma consequência muito importante. Por quê? Há uma coisa que é interessante aqui que a gente possa explicar aqui para você. Então aqui nós vamos mostrar para você aqui a aplicação, onde você tem a distância entre essas duas massas. Só lembrando pelo modelo clássico, um corpo de massa maior consegue atrair um corpo de massa menor nesse caso, tá bom? Então aqui a gente pode analisar que um corpo de massa maior, representado aqui pela nossa esfera, vamos levar em consideração aqui maior, acaba atraindo esse corpo de massa menor. Quando você tem essa interação, o produto entre essas massas, o que vai acontecer? A interação ela vai aumentar. Nesse caso, quando você tem ali uma relação matemática, voltando aqui na nossa tela, então aqui essa interação ela vai aumentando, né? Devido ao produto entre essas massas, a interação gravitacional aumenta. Só que tem um detalhe: a interação gravitacional ela diminui quando você vai aumentando a distância. Então, se você pegar esse corpo de massa menor, se você trazer ele um pouquinho mais à frente e você colocar aqui a distância, ó, vamos dizer aqui que essa aqui é a distância 1 e essa aqui vai ser a distância 2, ó. Então, repara que na distância 2 eu aumentei a distância. Aumentei a distância, a interação gravitacional vai diminuir entre a massa maior e a massa menor. Então, isso explica nada mais nada menos que o movimento do quê? Professor, dos planetas em relação à estrela principal. Se você pegar os 4 planetas do Sistema Solar, né, de Vênus, perdão, de Mercúrio até Marte, repara que a velocidade ela vai decaindo. Mas por que, professor, a velocidade vai decaindo? Porque você vai o quê? Aumentando a distância. Aumenta a distância, a interação gravitacional diminui e diminuindo você chega ao valor que ele está colocando aí para você. Então vamos voltar lá e ver qual será a nossa alternativa correta. Vamos lá então. Então a letra A não é. Vamos descartar aqui a nossa letra A, tá? Não acontece repulsão. B. Se a distância entre os dois objetos for triplicada, a força gravitacional entre elas será 6 vezes menor. Galera, vai ser menor? Vai, mas não vai ser de 2 vezes. Se você pegar a equação e dividir, colocar lá o 3 lá e tal, então fica 3 ao quadrado, vai ficar 9. Então a redução gravitacional vai ser de 9 vezes, porque devido a questão aqui da fórmula, ó. Então devido ao nosso d ao quadrado aqui, ó. Então nesse caso aqui, substituir aqui, 3 ao quadrado e
9, então significa que a interação gravitacional ela vai reduzir de 9 vezes, tá bom? Vamos voltar lá. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: se as massas dos planetas do sistema solar sofressem variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Galera, como nós vimos, depende da interação entre a massa de um corpo maior e um corpo menor nesse caso, tá bom? Vamos para a letra D. A força gravitacional é diretamente proporcional? Não, não é diretamente proporcional. Tá? Para ser diretamente proporcional, tem que haver um produto. E nesse caso, não está havendo um produto. Está havendo, na verdade, um produto entre as massas. Aí aumenta diretamente. Mas, e aqui seria a nossa alternativa correta, a nossa letra E. Certo? A força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos. Então, nós chamamos isso de lei da gravitação universal de Newton, também é chamada de, entre a força e a distância, ela é chamada de lei do inverso eita, voltando, ela é chamada de lei do inverso lei do inverso da distância entre dois pontos, é mais ou menos isso, tá? Acabou aqui, não saindo aqui a ideia. Galera, ela é chamada de lei do inverso lei do inverso lei do inverso do quadrado da distância entre dois pontos. Quase que não sai. Tranquilo, beleza? Bem, galera, vamos aqui para nossa segunda questão. Agora vamos revisar aqui um pouquinho para você o modelo de Copérnico e o modelo de Kepler. Vamos aqui então na nossa tela, ó. Então aqui na nossa tela aqui da segunda questão ele fala para você o modelo de Kepler e fala o modelo de Copérnico. Então Copérnico acreditava que o movimento dos planetas em relação ao Sol, que era o modelo heliocêntrico, o modelo que até então era proposto por Nicolau Copérnico era um modelo circular. Só que Kepler ele acreditava no modelo heliocêntrico, sim, mas o movimento dos planetas não eram circulares. Era um movimento que elíptico. Chamamos isso de lei das órbitas elípticas, que é a primeira lei de Kepler, tá? A segunda lei, que é a lei das áreas, e a terceira lei é a lei dos períodos, tá certo? Então vamos aqui, vamos ver aqui qual será a nossa alternativa correta. Vamos lá. Então a primeira questão, a segunda questão já falamos para você. Vamos começar da letra D, ó. Copérnico acreditava também de forma errada que o movimento no Sol era circular. Na verdade, ele não pensava de uma forma errada. Na verdade, ele pensava de uma forma, no seu período, de uma forma coerente. Então, como nós sabemos, ele defendia o modelo circular, tá? Então, a letra D está errada. Vamos para a letra C. Copérnico acreditava que o movimento no céu era circular e uniforme. Até aí, ok. Vamos para a terceira lei de Kepler, ó. A terceira lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do Sol é variado. Pessoal, a terceira lei de Kepler, na verdade, ele aplica a questão da distância, né? A distância está associada ao período que eles chamavam de período orbital, período revolucionário, quando a distância aumentava também esse tempo, esse período orbital que o planeta ficava circundando sobre a estrela principal, tá bom? Então, a letra C está errada. Essa seria, no caso, a segunda lei de Kepler, que é uma consequência da primeira lei de Kepler, tá bom? Vamos para a letra B, ó. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram elípticas. Galera, quem acreditava nisso não era Copérnico, era nada mais nada menos que Johannes Kepler. Então, essa letra B está incoerente. Ou sobrou nada mais nada menos que a nossa letra A. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram circulares, ok? Enquanto que no modelo de Kepler, as trajetórias eram elípticas, que é a primeira lei de Kepler, como nós sabemos hoje, né? Então, letra A é a nossa alternativa correta, galera. Então, galera, como você pode ter percebido que, então, essas são as leis de Kepler. Então, já fizemos uma revisão de gravitação universal, falamos sobre a lei da gravitação universal de Newton, que, na verdade, acabou pegando a física de Galileu e pegando a física de Kepler, né? A física dos corpos celestes e a física de Galileu, que estava associada à parte de movimento de corpos. Nesse caso, em análise na parte da dinâmica e da cinemática também. Bem, galera, agora vamos fazer aqui uma revisão de circuitos aqui, tá certo? Então vem com a gente aqui, só um momento que nós vamos mostrar para vocês aqui a nossa questão. Só um momento. Olha lá. Questão você tem aí, ó, 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado, a bateria apresenta resistência interna desprezível
E os fios possuem resistência nula. Então, repara aqui, o que, que vai acontecer? Como nesse caso você não tem a resistência ela é nula, então o que, que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai fluir sobre todo o circuito. Então, vamos lá então. Dependendo do nó, dependendo das malhas que nós teremos aí também. Vamos lá. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes, daí as correntes de acordo com cada ponto. E A, e B, e C até I, E. O técnico concluiu que a corrente que apresenta o mesmo valor são. Então, galera, para isso a gente vai precisar revisar uma parte de associações, tá? Para que a gente possa aí entender legal o contexto da questão. Então, vamos lá então para nossa tela aqui. Só um momento, tá? Só um momento. Vamos aqui para nossa tela aqui, ó. Então, vamos fazer aqui uma revisão de circuitos, tá? Quando você tem resistores, e esse resistor é bom que ele colocou para a gente na questão eles são nulos, mas algumas situações são importantes para a gente entender, ó. Quando você tem associação de resistores pela primeira lei de Ohm, tá? Resistores em associações, utilizando a lei de Ohm, a primeira lei dele, né, que vai explicar que você pode calcular a tensão de alimentação, você tem a resistência e você tem a corrente que está fluindo sobre o circuito, tá bom? Quando você tem associação em série, o que, que vai acontecer? Em série, a corrente ela vai ser a mesma, tá? A corrente, ou seja, ela é constante. O que vai variar, professor, é a tensão em cada. A DDP, nesse caso, ela varia, tá? Muito importante essa anotação, tá bom? Então, a corrente ela vai ser constante. Então, para ser constante, ou seja, os resistores têm que ficar totalmente em série, ó. Tá? Será mais ou menos aqui a configuração. Você tem corrente aí nesse caso, para a corrente ser a mesma nesse caso, tá? Você tem R1, R2 e R3, ou seja, a resistência equivalente, você para ter uma resistência que possa substituir as três, o que, que acontece? Você tem que fazer a somatória dessas resistências, R1, R2 e R3, tá? Nessa condição aí, beleza? Tranquilo? Só um momento, galera. Então é só, galera. Vamos aqui agora, já deixamos aí o nosso quadro limpo. Vamos falar sobre resistores ligados em paralelo nesse caso, ó. Nesse caso lá em paralelo, utilizando a primeira lei de Ohm, paralelo, ó. O que que acontece? Utilizando lá a primeira lei de Ohm, tá certo? O RI, tá? O que que acontece? A corrente, ela vai variar, tá? A corrente, ela varia. E a DDP ela será constante, tá? Para utilizar, nesse caso, a resistência no nosso contexto. Então, para a gente entender essa pequena revisão aqui de resistores e circuitos, agora sim a gente pode voltar na nossa questão para a gente ver ponto a ponto, para a gente identificar qual seria as situações de ponto a ponto para que a gente possa analisar. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, você tem aqui a corrente, tá? Corrente aqui no ponto A e E, ó, repara aqui. Se você pegar aqui e analisar, a seguinte ideia, como a corrente já está fluindo aqui, né? Então a gente pode afirmar que a corrente IA e E, elas serão o quê? Elas serão iguais. Por quê? Consideramos nesses dois pontos aqui que a corrente ela está o quê? Nesse caso aí, ela está circulando em um circuito onde ela está o quê? Elas são iguais de acordo com o contexto, ó. A resistência ela tem que ser o quê? Desprezível para que possa acontecer esse fenômeno, tá bom? Certo? Outra situação que a gente pode recorrer, se a resistência nesse caso ela tem que ser nula, então a gente pode considerar que nesse ponto aqui, ó, entre I e C, a corrente já está fluindo aqui naturalmente. Antes de chegar aqui nesse ponto, ela acaba sendo dividida, tá bom? Nesse ponto aqui, nesse nó que a gente chama, tá? Então a gente considera aqui nesse caso I e C, tá? Como elas estão muito próximas, né, o ponto I e C, elas serão iguais. Perdão, I
C e D, tá? Porque como eles estão perto, a resistência interna, aí, nesse caso, nessa condição, ela é nula, e a gente considera esse ponto aí, IA, que está muito próximo. Aí você fala, professor, e A e B são iguais devido a esse nó aqui, ó. Que a corrente, nesse caso, ela acaba sendo dividida, tá? Então, geralmente, na corrente total, uma parte vai para um circuito e a outra corrente ela vai para outro, tá? Depois eles se juntam novamente, formando ali uma corrente total. Então, as correntes aí elas são iguais, a gente considera IC e ID, nesse caso estão ligados em série nesse caso, tá? Levando em consideração no nosso contexto lá que o circuito, nessa condição, a corrente elas são iguais, tá certo? Bem, galera, voltamos aqui para falar sobre a questão do teorema do impulso, né, que está associado à parte de o tempo que você leva em contato com o corpo para que você possa gerar movimento, chamamos isso de impulso, tá? Lá na dinâmica. Então, para essa questão, a gente faz uma revisão em cima dela, olha lá. Então, a questão número 4 diz o seguinte: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cintos. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração. Então, mostra aí no gráfico pra gente, né? De duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, tá? Esse equipamento registra o modo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros com massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração em relação ao tempo, né? Ele pede para você qual é o tipo de cinto que pode trazer mais segurança do 1 ao 5. Então, galera, para que a gente possa entender essa questão, vamos recorrer aqui ao nosso gráfico, né? Já coloquei aqui ele um pouco de uma forma aumentada. Aquele que apresentar menor desaceleração, levando em consideração as equações da quantidade de movimento e impulso também. Então tem o seguinte, ó. Eu sei que impulso é o que, professor? Força que você entra em contato com o corpo associado ao tempo que você leva para esse corpo ele se deslocar. Então, nós chamamos isso de impulso, tá? O impulso ele é vetorial. Para onde vai estar apontando a força, para lá vai estar apontando o impulso, tranquilo? Vamos colocar aqui também a variação da quantidade de movimento, tá? Massa do corpo associada à variação de velocidade, tá? Lembrando que a aceleração é variação de velocidade associada ao tempo. Então a gente precisa recorrer a esse modelo, tá? Esse modelo que a gente pode, na verdade, igualar. Então a gente pode, matematicamente, a gente pode construir também aqui a seguinte ideia matemática. Então, galera, já colocamos aqui a fórmula, tá? Lembrando que a variação na quantidade de movimento a gente já colocou aqui em situação de módulo, tá? Onde a explicação do movimento, na verdade, é o impulso, é a variação na quantidade de movimento, tá? No momento linear também a gente pode comentar. Equalizando, ou seja, pegando a equação do impulso e pegando a equação da quantidade de movimento, aí você pode explicar que a força que você aplica sobre o corpo, lá pela segunda lei de Newton, na verdade é uma variação da velocidade associada com que esse corpo ele gera esse movimento. Em outras palavras falando, ó, vamos pegar aqui como ele falou lá no nosso contexto, aqui na questão, ele falou que por aqui ele fala que os bonecos, eles tá aqui, ele fala boneco em função do tempo, os parâmetros com a massa dos bonecos. Então vamos levar em consideração que os bonecos eles são idênticos. Que os bonecos, para não acontecer em relação ao movimento, em relação ao tempo, então vamos considerar que esses bonecos eles são idênticos, tá? Que eles são iguais, nesse caso, para os fabricantes. Então, nesse caso, vamos pegar aqui a massa, vamos isolar. Vamos colocar aqui então, a massa vai ser força vezes o tempo dividido pela variação de velocidade. Então, galera, pela questão matemática, a gente consegue entender qual seria aquele cinto que vai trazer melhor segurança. Aquele corpo que tiver menor tempo,
nesse caso, o menor tempo que você pode analisar, é o que vai manter a menor tempo, vai gerar maior força. Não é isso que a gente quer. Lembrando que quando você tem colisões frontais, a energia cinética, nesse caso aí, a energia cinética, elas são o quê? Elas são somadas. Como elas são somadas, então a energia de impacto é muito grande. Então, as colisões frontais é o que causa o maior prejuízo de materiais, principalmente em veículos, quando eles estão se chocando. Nesse caso, são choques mecânicos. Voltando lá. Então, né, se você levar em consideração aqui no nosso gráfico, então a gente tem que descartar aí, vamos ver. Vamos descartar aqui o cinto 1, que seria mais ou menos essa configuração, né? Beleza? Então requer aí uma maior aceleração, beleza? Vamos procurar aqui aquele que tem um tempo maior. Aquele que tiver um tempo maior, pela equação lá do impulso, tá? Pela equação do impulso, aquele que tiver um tempo maior vai ter o que, professor? Vai ter, nesse caso, uma força menor. É essa a ideia que a gente está tentando achar no nosso contexto, tá? Aquele que tiver menor força, nesse caso de impacto, menor força vai trazer um sistema de segurança legal, nesse caso para o motorista, para o passageiro e assim vai, beleza? Então, nesse caso, o tempo maior ela encontra-se aqui, nesse pedacinho aqui, ó. Se você ver de 0 a... E ele vai estendendo, ó, mais ou menos aqui, ó. Esse vai ser o nosso tempo maior. Aquele que apresentar um tempo maior vai apresentar, nesse caso, uma força menor, ou seja, uma força aí que possa trazer aí segurança para os condutores. Então, nesse caso aí, de acordo com a configuração, vai ser o nosso cinto número, nesse caso aí, perdão, que deu aqui uma travamento, voltando, né? Então, aqui vai ser o nosso cinto número 2, ó, beleza? Então, pela questão, você poderia também matar pela segunda lei de Newton, né? Então, aquele que tiver, aquele que é, só um momento, galera. Bastante. Só um momento. Bem, galera, voltamos, tivemos uma falha técnica, mas retornamos. Então, assim, você também mataria pela segunda lei de Newton, né? Aquele que tiver, nesse caso, menor desaceleração, teria, nesse caso, maior força de contato. Lembrando que a ideia aí da questão é você utilizar métodos de gráficos, métodos matemáticos e fenômenos físicos associados à parte de gráfico, para que você possa entender a questão. Menor força de contato vai gerar, nesse caso, um impulso menor. Gerando um impulso menor, vai trazer maior segurança para você que é condutor, tá bom? Bem, galera, agora vamos fazer uma revisão de óptica geométrica, que parte de óptica fisiológica, que está associada à parte de olho humano. Defeitos visuais geralmente sempre aparecem nas nossas provas, a nível de Enem. Então, vamos fazer 3 questões para a gente encerrar a nossa revisão, tá bom? Então, é o seguinte, uma pessoa não consegue ver os objetos, pois a imagem está sendo formada entre o cristalino. Galera, só lembrando que o cristalino é a nossa lente natural, tá? Nossa lente natural. Aí você tem celulares, cada vez que passa se modernizando para tentar se enquadrar dentro da visão óptica, dentro da estrutura óptica. E essas lentes celulares, cada vez que passam, estão se aproximando muito. Mas, lógico, não chega à perfeição da visão humana. Então, nós temos a estrutura cristalina, é a nossa lente convergente, tá? É uma lente convergente. Acabei citando aqui a nossa questão, né? Então, você tem os defeitos visuais, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, tá bom? Beleza? E cada uma está associado às lentes de tratamento, tá? Lente de tratamento muito importante. Vamos lá, então. Aí, uma pessoa não consegue ver os objetos, pois a imagem está sendo formado entre o cristalino e a retina. Então, se eu foco a imagem, o foco imagem também que a gente chama, vamos tentar desenhar aqui o olho humano. Meu desenho não é muito legal, mas vamos imaginar aqui, ó. Aí você tem aqui, né, o cristalino, que é a lente natural, tá? Aí a imagem está se formando entre a retina e o cristalino, tá? E aqui será a nossa retina, né? Retina. Então, problemas desse tipo, chamamos de anomalia, você tem que ter uma lente especial. É uma lente de natureza que possa espalhar, tá? Para chegar na retina. Então, para que ela possa espalhar e chegar na retina, você tem que ter o tratamento para um míope.
Então, a pessoa que sofre de miopia, ela tem problemas para enxergar as coisas de longe, tá? Ela tem esse problema. A imagem, foco imagem se forma entre essa lente natural e a retina, na frente, no caso da retina. Então, o tratamento seria com lente do tipo divergente, tá? Então, míope, ele tem que fazer esse tratamento com lente do tipo divergente, tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Então, galera, questão número 6 diz o seguinte: na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, chamamos isso de emétrope, né? O cristalino funciona como uma lente. Nós acabamos de citar para você na revisão anterior, né? Então, a imagem que você vai ter, ela vai ser uma imagem de natureza natural do tipo convergente, né? Convergente, formando imagens reais. Galera, tudo que é imagem reais, a imagem elas serão sempre o que? Direita, tá? Ou ela vai ser direita, ou ela vai ser maior, menor ou igual. Nesse caso aqui, ela vai ser imagem reais, tá? Toda imagem real ela vai ser uma imagem invertida e ela vai ser uma lente pequena que vai se formar lá no nosso olho. Por isso que a gente diz que você não deve ver as coisas através do seu olho, né? Porque na verdade você acaba vendo as coisas tudo de cabeça para baixo. Aí você fala, professor, mas como é que eu estou vendo o senhor naturalmente? Porque lá nós temos o nervo óptico. Esse nervo óptico está interligado ao nosso cérebro. E o nosso cérebro acaba convertendo essa imagem que está de cabeça para baixo em uma imagem que você está vendo aí de uma forma, entre aspas, natural. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, galera, a alternativa correta aí seria a nossa letra A. Letra A. Beleza? Coincidentemente, mera coincidência, quinta e sexta foi a nossa letra A. Vamos aqui para nossa última, a nossa revisão de hoje, ó. Na formação das imagens da retina da visão humana, tendo como vista uma pessoa com... Acabei repetindo a questão, galera, ó. Letra A também, né? Sem querer, beleza? Então tá aí, galera, a nossa revisão. Acabei repetindo uma, né? Tá aí a nossa revisão. Vamos colocar durante a semana outras revisões. A gente precisa aí rever alguns assuntos que durante esse período do mês de dezembro que a gente está colocando, estaremos colocando aí para você, disponibilizando aí também no nosso canal. Tá bom, galera? Muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima, que nós estaremos disponibilizando para você mais revisões aí a nível de Enem. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima.